dia, meninos! Tudo bem? Bom, essa semana a gente vai começar os nossos aulões. Os aulões, a gente vai trabalhar conteúdos diferentes do que está programado na nossa rotina. Eu escolhi como tema do nosso aulão propriedades coligativas, porque é um tema que está muito inserido no nosso cotidiano. A partir do desdobramento da aula, vocês vão identificando esses exemplos no nosso cotidiano, tá? Bora lá? Bom, propriedades coligativas. Por que esse nome coligativa? Bom, nós já sabemos que a água pura a nível do mar entra em ebulição a 100 graus Celsius, a 1 atm. Mas, por exemplo, lá em La Paz, na Bolívia, como a altitude lá é diferente, a pressão atmosférica lá é diferente, a água entra em ebulição em torno de 90 graus Celsius, né? A mesma água pura. Dentro da panela de pressão, essa mesma água pura entra em ebulição em torno de 120 graus Celsius. O que explica isso, né? É uma propriedade coligativa. Outro exemplo do nosso cotidiano. Todo mundo aqui já fez algum dia um picolézinho, né, no congelador. Quando você coloca água pura no congelador e coloca o suco, a água pura congela mais rápido do que o picolézinho seu, que ele tem o açúcar dissolvido na água. Bom, o que interferiu nesse ponto de congelamento? Foi uma propriedade coligativa. É costume popular, por exemplo, você colocar bebidas para gelar e jogar sal por cima, né, para gelar mais rápido. Então, e gelar mais. Também é uma propriedade coligativa. E aqui eu poderia ficar inúmeros minutos falando de exemplos do nosso cotidiano, tá? Então, esse assunto está muito inserido no nosso cotidiano. Bom, nós já estudamos que o que influencia na temperatura de ebulição são as ligações intermoleculares. Voltando ao exemplo da água, as ligações que mantêm as moléculas unidas de água são as pontes de hidrogênio. Tá, então quando eu coloco açúcar na água, ou um sal na água, um soluto na água, esse soluto vai se dissolver na água e ele vai também fazer uma ligação com essas moléculas de água. Esse soluto que eu dissolvi na água vai coligar com a molécula de água, dificultando essas moléculas passarem para o estado gasoso. Então, quando eu adiciono um soluto a um solvente, esse soluto coliga com o solvente, tá? Dificultando ele passar para o estado gasoso, alterando a sua temperatura de fusão e a sua temperatura de ebulição. Então, as propriedades coligativas são mudanças que ocorrem no comportamento de um líquido. São as mudanças que vão ocorrer nesse comportamento, como eu citei aqui agora, né? A água pura em diferentes pressões, a ebulição da água, quando eu acrescento um soluto, são modificações que vão estar ocorrendo, tá? Modificações químicas que vão estar ocorrendo nesse líquido devido a uma interferência, tá? Externa. Quando comparamos em análise química, um líquido puro e uma solução desse líquido, a presença do soluto provoca mudanças. Então, a água pura, ela tem uma temperatura de fusão, uma temperatura de ebulição, uma densidade a uma certa pressão. Mas se eu adiciono sal, se eu adiciono açúcar nessa água, ou seja, se eu preparo uma solução, quimicamente vão ocorrer mudanças no comportamento desse líquido. As propriedades coligativas dependem unicamente, isso aqui é muito importante, dependem unicamente do número de partículas, tá? Do soluto, não dependendo da natureza do soluto. Como assim, professora? Bom, não importa se eu coloquei sal na água ou se eu coloquei açúcar na água
ou se eu coloquei sulfato de cálcio, cloreto de cálcio, o que importa é a quantidade de soluto. A natureza dele não importa. Então, o número de partículas dissolvidas é que vai causar um maior ou um menor efeito coligativo nesse líquido. Quanto maior for o número de partículas dissolvidas, maiores serão os efeitos coligativos. Então, quanto mais concentrada, maior o efeito coligativo. Bom, vamos dar um exemplo do nosso cotidiano? Todo mundo já fez ou já viu fazer uma calda de pudim. Como é que se faz uma calda para o pudim ou para um bolo? Você coloca água na panela e coloca açúcar. Aí fica aquela água rala, né, de água com açúcar. Você coloca no fogo e deixa aquilo entrar em ebulição. A água vai evaporando e à medida que a água vai evaporando, a solução que vai ficando mais concentrada. Então aí aquilo ali vai ficando mais concentrado até virar uma calda mais grossa um pouquinho. Então, o que acontece? Se você medir a temperatura no início da ebulição, onde estava aquela água rala, né? A temperatura vai ser uma. Quando a calda estiver bem mais grossa, bem mais concentrada, porque a água evaporou, eu vou ter uma outra temperatura de ebulição. Então, aí, quanto mais concentrada for a solução, maior serão os efeitos coligativos. Bom, vamos agora fazer uma breve revisão desse número de partículas para vocês entenderem como é que isso funciona quimicamente. Bom, vamos imaginar agora solutos não voláteis. O que é um soluto não volátil? É aquele que não passa facilmente para o estado gasoso. Por exemplo, a acetona é um soluto volátil. Por quê? Ela passa facilmente para o estado gasoso. Aqui a gente vai falar de solutos não voláteis. Bom, pegamos como exemplo aqui a glicose, tá? Aqui nesse caso aqui, ó, eu tenho aqui 1 mol de glicose, C6H12O6, 1 mol de glicose sólida. Se eu pegar 1 mol de glicose sólida e dissolver em água, eu vou ter C6H12O6, eu vou ter 1 mol de partículas. 1 mol de partículas dissolvidas. Por quê? Porque a glicose é um soluto molecular. Então, quando coloca o glicose, o açúcar na água, ela dissolve, mas a molécula não sofre dissociação iônica. A molécula, entre aspas, continua inteirinha, né? Então, 1 mol de glicose sólida, ao se dissolver, eu tenho 1 mol de partículas aquosas. Bom, vamos ver agora o cloreto de sódio, sal de cozinha. Eu pegando aqui 1 mol de cloreto de sódio, ó. 1 mol desse sal aqui, que é o cloreto de sódio, de NaCl sólido. Quando eu coloco na água, como essa substância é uma substância iônica, ela vai sofrer dissociação iônica. Eu vou ter 1 mol de íon sódio e 1 mol de íon cloro. Então, eu vou ter um total aqui de 2 mols de partículas dissolvidas. Eu vou ter 2 mols de partículas dissolvidas. Então, comparando uma solução 1 molar de glicose com uma solução 1 molar de cloreto de sódio, a solução 1 molar de cloreto de sódio causa um efeito coligativo dobro da solução 1 molar de glicose. Por que o efeito coligativo é o dobro? Porque ela tem 2 mols de partículas, tá? Bom, vamos para um terceiro exemplo. Aqui, ó, eu vou pegar uma solução 1 mol de cloreto de cálcio, que é um sal também. 1 mol de cloreto de cálcio sólido, né? Ao se dissolver em água, vai formar 1 mol de íon cálcio e 2 mols de íon cloro. Então, eu vou ter um total aqui de 3 mols de partículas. 3 mols de partículas. Então, se eu comparar uma solução 1 molar de glicose com uma solução 1 molar de cloreto de cálcio, a solução 1 molar de cloreto de cálcio causa o triplo do efeito
coligativo que a solução de glicose. Por quê? Porque quando dissolver, eu vou ter um total de 3 mols de partículas. Isso aqui é para exemplificar o que falou aqui, ó. Que as propriedades coligativas dependem unicamente do número de partículas do soluto, não dependendo da natureza do soluto. E quanto maior for o número de partículas dissolvidas, maiores serão os efeitos coligativos. Ok? Bom, como a gente viu, o número de partículas dissolvidas causa esses efeitos coligativos. Mas quais seriam esses efeitos coligativos? São 4 que estudaremos: tonoscopia, ebulioscopia, crioscopia e pressão osmótica. Mas para a gente estudar esses efeitos coligativos, é necessário que a gente primeiro entenda o que é pressão de vapor de um líquido. Vamos! Pressão de vapor. O que é pressão de vapor? Mede a tendência de evaporação de um líquido. Líquidos diferentes têm tendências diferentes de evaporar. Por exemplo, a acetona tem maior tendência de evaporar do que a água. Se você pegar um frasco aberto com água e um frasco aberto com acetona, a acetona vai evaporar primeiro, porque ela tem maior tendência de evaporar. Bom, líquidos com maior pressão de vapor na temperatura ambiente são ditos voláteis. Voltando ao nosso exemplo, a acetona tem maior pressão de vapor do que a água. Logo, a acetona é dita um líquido volátil e a água já é menos volátil ou não volátil. Qualquer que seja a temperatura, a tendência é o líquido vaporizar até atingir o equilíbrio termodinâmico. Qualquer líquido, a tendência dele é sempre passar para o estado gasoso. Alguns líquidos numa menor velocidade, outros com maior velocidade. Vai depender da natureza desse líquido. Vejamos um exemplo aqui agora. Vamos imaginar aqui um recipiente aberto contendo um líquido aqui dentro. A tendência desse líquido aqui é passar para o estado gasoso. Qualquer que seja a temperatura, a tendência é esse líquido passar para o estado gasoso. Nesse sistema A aqui, o sistema é aberto. Como o sistema é aberto, esse líquido, essas moléculas desse líquido, vai passar para o estado gasoso e vão para o meio ambiente. Se a gente pegar um outro exemplo aqui, ó, vamos imaginar aqui um sistema agora fechado. Vamos pegar um sistema fechado aqui. Vamos imaginar uma panela tampada, uma panela hermeticamente fechada. Eu coloco um líquido aqui dentro. A tendência desse líquido aqui é passar para o estado gasoso. Então, ele está aqui passando para o estado gasoso. Só que nesse sistema B aqui, como ele é um sistema fechado, o que vai acontecer? Esse líquido vai passar para o estado gasoso. Como aqui está fechado, esse líquido vai voltar para o estado líquido. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter uma evaporação, que é uma tendência natural do líquido de passar para o estado gasoso. Como não tem como ele escapar para o meio ambiente, esse líquido vai tender a voltar novamente para o estado líquido. Então, eu vou ter uma evaporação e uma condensação ou uma liquefação. Bom, isso vai acontecer até atingir o que nós chamamos de equilíbrio dinâmico. Isso é uma tendência natural de todos os líquidos. Uns maior e outros menores. Vai depender da natureza do líquido. Bom, voltando novamente aqui, ó, o líquido sofre vaporização e passa para o estado de vapor. O vapor vai sofrer liquefação e passar para o estado líquido novamente, até que se atinja o que nós chamamos de equilíbrio dinâmico, ou seja, a velocidade com que ele passa para o estado vapor
é igual à velocidade com que o vapor passa para o estado líquido. Quando atinge esse equilíbrio dinâmico, a uma temperatura constante, a pressão de vapor permanece constante. Ou seja, quando acontece esse equilíbrio dinâmico, a pressão de vapor daquele líquido vai ficar constante naquela temperatura, porque a temperatura pode influenciar. Bom, a pressão de vapor do líquido é uma propriedade intensiva. O que é uma propriedade intensiva? Não depende da quantidade do líquido. Então, se eu pegar uma xicrinha contendo água e aquecer, ela vai entrar em ebulição a 100 graus Celsius. Se eu pegar um tanque com 1000 litros de água e aquecer, aqueles 1000 litros de água vão entrar em ebulição a 100 graus Celsius. Ou seja, é uma propriedade que não depende do volume, e sim da natureza do líquido, tá? Então, é uma propriedade que depende da natureza do líquido. Bom, vamos ver alguns exemplos aqui. Bom, nós vamos trabalhar muito com a pressão em milímetros de mercúrio. Por isso que eu anotei aqui para vocês, ó. Lembrando que um atm é igual a 760 milímetros de mercúrio, tá? Então, aqui eu tenho exemplo de 3 líquidos, água, álcool e éter. Todos medidos a 20 graus Celsius, tá? Então, líquidos, pressão máxima de vapor do líquido a 20 graus Celsius. Se eu pegar água pura, líquida, a 20 graus Celsius, a tendência dela é passar para o estado de vapor. Esse equilíbrio líquido-vapor da água a 20 graus Celsius, a pressão da água, a pressão de vapor da água será 17,5 milímetros de mercúrio. Então, a água pura a 20 graus Celsius tem uma pressão de vapor a 17,5 milímetros de mercúrio. Já o álcool, o etanol puro, tá? A 20 graus Celsius tem uma pressão de vapor de 44 milímetros de mercúrio. Então, perceba que a pressão de vapor do álcool é maior do que a pressão de vapor da água. O éter, tá? O éter a 20 graus Celsius também tem tendência de passar para o estado gasoso. E a pressão de vapor do éter a 20 graus Celsius é 442 milímetros de mercúrio. Veja que é muito maior do que do álcool a pressão de vapor do éter. Por isso que o éter é dito um líquido volátil. Se você pegar um vidro de éter e abrir, ele passa espontaneamente, facilmente, muito rápido para o estado gasoso. Por quê? Porque a pressão máxima de vapor dele é bem maior que a do álcool. E o álcool é maior do que a água. Então, se eu abrir 3 recipientes com água, álcool e éter, qual que vai evaporar primeiro? O éter, depois o álcool, depois a água. Por quê? Porque o éter tem maior pressão de vapor. Bom, a pressão de vapor, ela está ligada ao que nós já estudamos, que é as ligações intermoleculares. Nós já estudamos que quando um líquido passa para o estado de vapor, são rompidas as ligações intermoleculares, né? As ligações que mantêm essas moléculas unidas. Se vocês forem relembrar, a água, que tipo de interação existe entre as moléculas de água? Pontes de hidrogênio. E a ponte de hidrogênio é uma ligação forte. É uma ligação mais forte, mais difícil de ser rompida. Por isso que a pressão de vapor da água é menor e a temperatura de ebulição é maior. Se a gente analisar o álcool, vamos relembrar nossas aulas lá de álcoois, a aula passada nossa. O álcool tem um grupo OH, uma hidroxila, que faz ponte de hidrogênio. Mas ela tem uma extremidade da cadeia que é apolar. Então, ela tem uma parte que faz ponte de hidrogênio, porém tem uma parte da cadeia que é apolar. Então, a interação entre as moléculas de álcool, apesar de fazer ponte de hidrogênio, é menor do que a interação da água. Daí essa diferença da pressão máxima de vapor.
Mas se você pegar a molécula do éter, o éter é uma molécula apolar. O tipo de interação que ela faz é tipo dipolo instantâneo e dipolo induzido, que é uma interação bem mais fraquinha. É uma interação muito fraca, é a mais fraca que existe. Dipolo instantâneo e dipolo induzido, que é a que ocorre em moléculas apolares. Então, o tipo de interação intermolecular também vai interferir na pressão de vapor. Quanto maior é a interação entre as moléculas do líquido, mais baixa é a pressão de vapor. Quanto mais fraquinha for a interação entre essas moléculas, maior vai ser a pressão de vapor, tá? Bom, quais são os fatores, então, que não afetam a pressão? Seria o volume. O volume não afeta a pressão, né? Lembrando que uma xicrinha de água ferve a 100 graus. Um tanque com 1000 litros de água ferve a 100 graus. Então, o volume não interfere na pressão de vapor. Quais seriam os fatores que afetam a pressão de vapor? São 2 fatores que afetam a pressão de vapor. A temperatura, então alterando a temperatura altera a pressão de vapor. E a natureza do líquido. Líquidos diferentes têm diferente pressão de vapor, tá? Então, voltando a frisar de novo, a pressão de vapor mede a tendência do líquido de passar para o estado gasoso. Quando é que é medida a pressão de vapor? Quando tem um equilíbrio dinâmico. Quando atinge o equilíbrio dinâmico a uma dada temperatura, é medida a pressão de vapor. Só que cada temperatura vai ter uma pressão de vapor. Então, a pressão de vapor altera com a temperatura, ok? E líquidos diferentes têm diferente pressão de vapor a uma mesma temperatura, ok? Vamos continuar. Assim como é importante vocês entenderem o conceito de pressão de vapor de um líquido, é importante também que vocês entendam como ocorre a temperatura de ebulição. O entendimento é importante para que vocês compreendam os efeitos coligativos que eu já falei para vocês. Bom, dando continuidade, temperatura de ebulição acontece quando a pressão de um vapor de um líquido foi igual à pressão externa. Como eu falei, cada líquido tem uma pressão de vapor. À medida que você aquece o líquido, a pressão de vapor vai aumentando. Quando a pressão de vapor se iguala à pressão externa ao líquido, que no caso pode ser ambiente ou não, é que ocorre a ebulição. Forças intermoleculares fortes normalmente levam a elevados pontos de ebulição. Ou seja, quanto mais fortemente essas moléculas estão unidas, mais energia eu vou gastar para separá-las, maior será a temperatura de ebulição. Vamos entender como é que isso acontece? Aqui, eu vou tentar mostrar para vocês no desenho como é que isso acontece. Imagine aqui um recipiente aberto. Nesse recipiente aberto contendo água, tá? Existe uma pressão externa aqui, ó. Existe uma pressão externa aqui, tá? Uma pressão externa, a pressão atmosférica, atuando sobre o líquido. E existe a pressão de vapor do líquido aqui, ó, tá? Então, existe a pressão de vapor do líquido. Então, quando é que esse líquido vai entrar em ebulição? Quando a pressão de vapor interna do líquido se igualar à pressão externa. Então, se eu aquecer esse líquido aqui, olha, se eu aquecer esse líquido, à medida que esse líquido vai aumentando a temperatura, vai aumentando o grau de agitação das moléculas, essa pressão aqui interna vai aumentando. Quando essa pressão interna se iguala com a pressão externa, eu tenho a ebulição. Na prática, acontece quando? Bom, quando vocês colocam uma água na panela para aquecer, vocês vão observar que lá no fundo dessa panela aqui, começa a formar algumas bolinhas. Aqui no fundo começa a se formar algumas bolinhas.
de ar aprisionado. Essas bolinhas vão aumentando aqui, ó, tá? À medida que vai aquecendo, vai formando essas bolinhas em volta do recipiente. Quando é que ocorre a ebulição? Quando essa bolha que se forma aqui dentro do líquido escapa. Então, a gente fala assim, que a água está fervendo quando ela está borbulhando. Então, o que acontece? A pressão interna aqui dentro dessa bolha aqui, ó, que a gente chama de pressão de vapor, ela vai aumentando até que ela se iguala com essa pressão. Quando ela se iguala, a bolha escapa. Então, quando é que a bolha escapa. Vamos colocar aqui entre aspas. Quando é que essa bolha vai escapar do líquido, tá? Quando a pressão de vapor desse líquido se igualar com a pressão externa. Quando ela se igualar com a pressão externa. Então, o líquido vai entrar em ebulição quando, no mínimo, a pressão de vapor dele foi igual à pressão externa, ou maior. Porque à medida que a temperatura vai aumentando, a pressão também vai o quê? Aumentando, certo? Bom, no caso da água, o que acontece? Se a gente tiver uma pressão atmosférica de 1 atm, que é igual a 760 milímetros de mercúrio, a água entra em ebulição a 100 graus Celsius. Mas se eu estiver num lugar onde a pressão externa é menor, vai entrar em ebulição a uma temperatura menor. Se eu estiver num lugar onde a pressão é maior, a temperatura de ebulição vai ser o quê? Maior. Vamos entender como é que funciona uma panela de pressão. Vamos lá? Eu vou apagar esse desenho. Vou fazer a panela de pressão aqui do lado, aqui, ó. Vamos entender como é que funciona uma panela de pressão. Vamos imaginar que isso aqui fosse uma panela de pressão, tá? Ó, isso aqui é uma panela de pressão. Isso aqui é a minha válvula da panela de pressão aqui, ó. Todo mundo sabe que você não pode encher a panela de pressão até na boca, tá? Porque senão ela vai explodir. Então, você vai colocar aqui o seu líquido aqui na panela de pressão e aqui você vai colocar o alimento aqui, ó. Colocar seu alimento aqui. O que vai acontecer? À medida que vai aquecendo o líquido aqui, ó, à medida que vai aquecendo esse líquido, ele vai o quê? Evaporando. Evaporando, tá? Como aqui está fechado, aqui eu vou ter uma pressão maior aqui dentro, ó. Então, aqui, esse vapor aqui, ó, esse vapor aumenta, esse vapor vai aumentar a pressão externa ao líquido, tá? Então, aqui, ó, a parte externa ao líquido é essa parte aqui, ó. Essa parte é a parte externa ao líquido. À medida que vai evaporando, esse vapor vai acumular aqui dentro, tá? E vai aumentar essa pressão aqui dentro, tá? Ela vai aumentar tanto, que em determinado momento o excesso vai sair por aqui, ó. Certo? Ok? Bom, quando é que essa água aqui, ó, vai entrar em ebulição? Quando a pressão de vapor se igualar a essa pressão externa aqui, ó. Quando essa pressão de vapor do líquido se igualar à pressão externa da panela de pressão. Por isso que os alimentos cozinham mais rapidamente na panela de pressão. Porque a pressão externa ao líquido é maior do que 1 atm. Logo, a temperatura de ebulição vai ser uma temperatura maior, em torno de 120 graus Celsius, cozendo o alimento mais rápido. Bom, dando continuidade, quanto maior for a pressão de vapor do líquido, quanto maior for a pressão de vapor do líquido, menor será a temperatura de ebulição. Vamos entender esse conceito olhando para esse gráfico aqui. Nesse gráfico, nesse eixo, eu tenho a pressão medida em milímetros de mercúrio. E nesse eixo aqui eu tenho a temperatura medida em grau Celsius. E aqui eu tenho 3 líquidos: éter, álcool e água. Bom, a 0 graus Celsius, a pressão de vapor do éter é 200. A 0 graus Celsius, a pressão de vapor do éter é 200. O éter é um líquido nessa temperatura. Bom, quando é que o éter vai passar para o estado gasoso? Quando é que o éter vai entrar em ebulição? Quando a sua pressão de vapor for igual à pressão atmosférica.
no caso 760 milímetros de mercúrio, que está a nível do mar. A nível do mar, a pressão atmosférica é 760 milímetros de mercúrio. Então, o éter vai entrar em ebulição quando a sua pressão de vapor igualar a 760. Para a pressão do éter sair de 200 e ir para 760, é só eu aumentar a temperatura, porque aumentando a temperatura, aumenta a pressão de vapor. Então, aumentando a temperatura, vai aumentando a pressão de vapor do éter. Então, ele vai sair de 200 e vai aumentando a temperatura, aumentando a pressão. Quando ele atinge uma pressão de 760, você vem cá e mede a temperatura de ebulição. A temperatura de ebulição do éter a 760 milímetros de mercúrio é 34,6 graus Celsius. Ok? Vamos ver agora o caso do álcool. No caso do álcool, a pressão de vapor do álcool aqui, olha, tá? É menos de 100 milímetros de mercúrio. À medida que eu vou aumentando a temperatura, vai aumentando a pressão do álcool. À medida que eu aumento a temperatura, aumenta a pressão de vapor do álcool. A sua pressão interna, a pressão interna do líquido álcool, vai aumentando, aumentando, até a pressão interna do líquido álcool se igualar com a pressão externa. Que, no caso, isso vai acontecer a 78,3 graus Celsius. Então, a 78,3 graus Celsius, a pressão de vapor do álcool se iguala com a pressão atmosférica e o álcool entra em ebulição. Está aí o ponto de ebulição do álcool ser 78 graus Celsius a pressão ambiente. Vamos ver agora o caso da água. A pressão de vapor da água, ela é próxima de 0 milímetros de mercúrio. Ela é ali, né? É bem próxima de 0 milímetros de mercúrio. Vocês viram que a 20 graus Celsius é 17,5. Bom, à medida que aumenta a temperatura, vai aumentar a pressão de vapor da água, pressão de vapor do líquido. À medida que aumenta a temperatura, vai aumentando a pressão de vapor do líquido. Bom, aumentando essa pressão de vapor, aumentando a temperatura, vai aumentando a pressão. Quando é que a pressão da água vai se igualar com a pressão atmosférica? Quando atingir a temperatura de 100 graus Celsius. Então, a ebulição ocorre quando a pressão interna do líquido se iguala com a pressão externa. Se a pressão externa for uma pressão alta, a temperatura de ebulição é mais alta. Se a pressão externa é uma pressão mais baixa, a temperatura de ebulição é a temperatura mais baixa. Por isso, a gente não pode esquecer, a ebulição da água é 100 graus Celsius, quando a pressão externa é 1 atm ou 760 milímetros de mercúrio. Porque se eu tiver água num ambiente onde a pressão é maior, a ebulição vai ser maior. Se eu tiver água onde a pressão é menor, a temperatura de ebulição vai ser o quê? Menor. Ok? Bom, daí dá pra gente discutir a questão de altitude. Quanto maior a altitude, menor é a pressão atmosférica. Se menor é a pressão atmosférica, menor será a temperatura de ebulição. Vamos lembrar do exemplo que eu dei lá no início da aula. Lá, Bolívia, La Paz. La Paz está numa altitude maior. Se está numa altitude maior, a pressão atmosférica é menor. Então, a temperatura de ebulição lá é menor. A água lá vai ferver a uma temperatura menor que 100 graus Celsius. Vamos para o Brasil, por exemplo. Né? O maior pico do Brasil é o Pico da Bandeira. A água lá no Pico da Bandeira, ela entra em ebulição em torno de 97 graus Celsius. Por causa de quê? Por causa da altitude. Então, quanto maior a altitude, menor é a pressão atmosférica, menor vai ser a temperatura de ebulição. Vamos colocar esse resuminho aqui no cantinho aqui, ó. Olha, vamos colocar nesse cantinho aqui, ó. Quanto maior a altitude, ó, menor vai ser a pressão atmosférica, menor será a temperatura de ebulição, ok? Lembrando que quando é que ocorre a temperatura de ebulição? A temperatura de ebulição ocorre
quando a pressão de vapor se iguala à pressão externa ou à pressão atmosférica, ok? Bom, o que acontece? Nessa primeira parte desse aulão, a gente explicou, né, a importância das propriedades coligativas, a gente explicou, né, o que é pressão de vapor, a importância da pressão de vapor, o que é temperatura de ebulição, quais são os fatores que afetam. Na próxima parte do nosso aulão, que vai ter parte 2, a gente vai falar dos efeitos coligativos. Tonoscopia, ebulioscopia, crioscopia e pressão osmótica. Portanto, é necessário que vocês entendam essa primeira parte do aulão. Qualquer dúvida, me perguntem pelo WhatsApp. Eu estarei disponível para responder as dúvidas. Ok? Tchau, beijos. Até a segunda parte do nosso aulão que ocorrerá amanhã.